Olá a todos, me chamo Dervan Guiar de Lima, sou fisioterapeuta, perito judicial e assistente técnico. Essa aula é proveniente de uma palestra que eu ministrei há algumas semanas aqui no interior do estado em que resido, Rondônia, na cidade de Cacoal, para o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário na Jornada de Saúde e Segurança do Trabalhador. O tema dessa palestra, a importância do nexo técnico-epidemiológico, o NTEP, e as comunicações de acidente de trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Como eu disse, eu sou fisioterapeuta, formado há mais de 13 anos, atuo como perito judicial há mais de 10 anos e assistente técnico em ações envolvendo doença ocupacional, acidente de trabalho, perda da capacidade laborativa e funcional e do reconhecimento do nexo. Além disso, eu sou fisioterapeuta clínico, atendo pessoas com dores, com sequelas de acidentes, com problemas de saúde, mais relacionadas a problemas musculoesqueléticos, inclusive muitos relacionados ao trabalho. Então eu posso dizer para você que eu tenho uma experiência clínica de atender pessoas que adoeceram ou se acidentaram devido ao trabalho e também atuo também do outro lado da mesa, né, como perito judicial e também muitas vezes auxiliando alguns escritórios de advocacia a defender seus clientes, sejam eles CPFs, sejam eles CNPJs, empresas, enfim. E para começar a nossa conversa, eu gosto sempre de trazer a definição de alguns conceitos básicos, fundamentais. Então, o que vem a ser acidente? Essa definição eu tirei do Manual Técnico de Perícia Médica da Previdência Social, onde define acidente da seguinte forma: é a ocorrência de um evento casual, fortuito, inesperado, não provocado, imprevisível, de origem exógena, ou seja, externa, e de natureza traumática, e ou por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos. Essa é a definição de acidente à luz do Manual Técnico do INSS. Mas o que vem a ser, então, acidente do trabalho? Acidente do trabalho nada mais é do que aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, resultando em dano para o trabalhador, e para sua caracterização se faz necessário que se estabeleça a relação entre o dano e o agente que o provocou, no caso o trabalho, estabelecendo assim o nexo, que pode ser, né, mais lá na frente nós vamos ver, o nexo causal ou o nexo concausal. E temos também, na consolidação das leis trabalhistas, CLT, o acidente de trabalho ele é tratado de uma forma assim, muito mais abrangente, principalmente na Lei 8.213 de 91, que é a legislação que regula os planos de benefícios da Previdência Social. Porém, na CLT, ela por si só ela não traz uma definição muito clara, direta, sobre o acidente de trabalho, mas ele é amplamente reconhecido e regulamentado por essa lei específica, a 8.213. Doenças profissionais e ou ocupacionais, elas podem se equiparar por lei a acidente de trabalho. Isso está descrito no artigo 20 da Lei 8.213 de 91. No seu artigo 20, diz: consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Então vamos lá. Doença profissional, ela é aquela assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então eu trago aqui um exemplo. É uma doença que ela está diretamente ligada a determinado tipo de trabalho. Então nós temos alguns casos como a silicose, que ela é uma doença muito comum em mineradores devido à inalação de poeira. Temos também as famosas lesões por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que têm essa correlação e são definidas como doenças profissionais. Nós temos também as doenças do trabalho, que são aquelas assim entendidas, adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Essas doenças elas podem surgir de forma mais precoce, elas podem ser agravadas devido às condições de trabalho. Muito comum em doenças por esforço repetitivo, nessas famosas LER, como eu já citei anteriormente, não está ligada diretamente a uma profissão específica. Por isso, se faz necessário, para o reconhecimento de uma doença do trabalho, a análise da biomecânica laborativa dessa função. É muito comum, por exemplo, trabalhadores que desenvolvem problemas respiratórios por inalar poeira ou produtos químicos.
professores que trabalham falando muito, acaba forçando o aparato fonador e, com isso, pode corroborar para a perda da voz. Então, há várias possibilidades. No parágrafo 2º, diz o seguinte: em caso excepcional, constando-se que a doença não está incluída na relação prevista nos incisos 1º e 2º desse artigo, mas resultou das condições especiais em que o trabalho é executado. Então, a Previdência Social, o INSS, ele pode, ou deve considerá-la como acidente de trabalho. Mais uma vez, eu trago aqui a importância da análise de todo o contexto do trabalho sobre a perspectiva, sobre a ótica da biomecânica laborativa, dessa função, e da ergonomia. Quais são as situações que podem se equiparar, segundo o legislador, a acidente de trabalho? Nós temos no artigo 21 da Lei 8.213 de 91, que diz o seguinte: acidente de trabalho também pode ser equiparado a outras situações. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido como uma causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado ou para a redução da capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Então, muitas vezes, um trabalhador ele pode ser contratado para uma empresa e ele já tem uma idade mais avançada e já tem algumas doenças pregressas, uma artrose, um abaulamento no disco, enfim, uma DPOC, e o trabalho fez com que essa doença, essa moléstia se agravasse. E, devido a isso, pode se equiparar a acidente de trabalho à luz da Lei 8.213. Segundo, acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros. Imagina que você trabalha em um banco e ocorreu uma situação em que houve um assalto, você foi feito refém e tudo mais. Decorrente disso, você desenvolveu ansiedade, síndrome do pânico, síndrome pós-traumática. Logo, isso está diretamente relacionado ao trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiros. Cito também o exemplo de bancários que, como atende diretamente ao público, muitas vezes são sobrecarregados não só por uma questão física, mas psicológica, pelas metas exageradas e também sofre algum tipo de agressão, assédio moral por parte dos colegas ou até mesmo por parte de clientes dessa agência. Ato de imprudência, de negligência, de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Então imagina que você está viajando a trabalho, tem um motorista da empresa e esse motorista, ao fazer uma ultrapassagem imprudente, ele bate o carro, capota, enfim. Isso é considerado como um acidente de trabalho devido à imprudência ou não desse motorista que você estava acompanhando a trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, como eu falei dessa questão do atendimento ao público, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrente de força maior e você estava no seu período de trabalho. Terceiro, doenças provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Isso é muito comum em casos de pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo, em postos de gasolina, onde há inalação de combustíveis, e isso pode causar um dano à saúde. Na execução de ordem ou na realização de serviços sobre a autoridade da empresa. Então, imagina que você trabalha em um determinado local, a sua função é só recepcionar as pessoas, e nesse dia o seu empregador pediu para que você fosse na lotérica pagar um boleto. E durante o trajeto você acabou sendo atropelado ou sofreu algum acidente. Isso é considerado acidente de trabalho. Em viagens a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhorar a capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, do acidentado. Então, a sua empresa ali patrocinou para fazer uma atualização e durante esse período dessa atualização, dessa capacitação, você sofreu algum acidente, isso é equiparado a acidente de trabalho, já que você foi a mando da empresa. No percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência, esse fato ocorre com uma certa frequência, pelo menos na minha experiência, que é conhecido como acidente de trajeto. Também é equiparado a doença ocupacional. Vamos falar agora sobre a comunicação de acidente de trabalho, as famosas CATs.
que são muito importantes. A CAT é um documento que informa ao INSS que o trabalhador sofreu um acidente ou que há uma suspeita de que a doença que ele adquiriu esteja relacionada ao trabalho. Normalmente, afastamentos do trabalho até 15 dias, essa pessoa ela é, entre aspas, tá, mantida pela empresa acima de 15 dias, o INSS fica responsável por ela. Está prevista no artigo 169 da CLT, na Lei 8.213, que é a lei que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. Então, a empresa, gente, ela tem a obrigação primária, máxima, de emitir a CAT caso haja um acidente diretamente relacionado ao trabalho ou uma suspeita de uma doença relacionada ao trabalho. É obrigação da empresa. Caso ela não o faça, ela está passiva de sofrer multas em uma possível judicialização futura. Tá? Caso ela não faça, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical, o médico que lhe assistiu, qualquer autoridade pública, eles também podem comunicar o acidente à Previdência Social, conforme o artigo 22 da Lei 8.213. Isso é muito importante. Nós temos alguns tipos de benefícios. Nós temos o benefício B91, que é o auxílio doença acidentário. Esse benefício ele exige que haja o nexo causal e ele dá garantias adicionais, direitos adicionais ao acidentado, como estabilidade de 12 meses após a alta, possibilidade de auxílio doença, depósito do FGTS durante o afastamento, contagem para aposentadoria. E nós temos o benefício auxílio comum. Esse benefício ele não possui nexo com o trabalho e ele não dá direito a esses benefícios adicionais que o benefício B91 dá. A CAT é importante, pois ela é um registro formal do acidente ou da doença relacionada ao trabalho. Ela é base fundamental para análise do nexo causal. Quando eu falo fundamental, ela não é exclusiva, tá? Mas ela é muito importante. E está pautada ali nos fundamentos do direito previdenciário. O que é o famoso NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário? E antes de falar diretamente do NTEP, eu quero falar o seguinte. Uma das finalidades do NTEP foi combater a subnotificação de doenças e acidentes de trabalho. Essa foi uma das ideias, né? Embora nós saibamos que ainda há muita subnotificação, nós sabemos também que muitas empresas elas se furtam da sua obrigação de emitir a CAT, de comunicar o acidente de trabalho. Então, numa tentativa de minimizar essa subnotificação, criaram esse dispositivo legal, o NTEP, tá? E ele se dá pelo cruzamento das informações do Código da Classificação Internacional da Doença, do Código CID, e da Classificação Nacional de Atividade Econômica, o Código CNAE. O NTEP ele aponta a existência de uma relação entre a lesão ou o agravo e o trabalho. O NTEP ele não surgiu de uma forma aleatória. Ele está embasado em estudos científicos, alinhado com os fundamentos da estatística e da epidemiologia. Então, esses estudos epidemiológicos, eles analisaram a prevalência e incidência de doenças em determinadas atividades ocupacionais e, dessa forma, fizeram estudos estatísticos acerca disso. E, a partir dessa referência, a perícia judicial do INSS ganhou mais uma importante ferramenta para auxiliar as análises para melhor concluir sobre a natureza da incapacidade ao trabalho. E como eu falei, né, eu gosto sempre de salientar que isso é um ponto muito importante. O NTEP surgiu para combater a subnotificação. Mas, por exemplo, algumas entidades governamentais apontam que aqui no estado de Rondônia, de onde eu estou falando para vocês, há uma média aí de 60% de subnotificação de doenças relacionadas ao trabalho ou acidentes relacionados ao trabalho. Isso é uma triste realidade. E como que nós vamos estabelecer o NTEP? Eu trouxe aqui um exemplo de um caso relativamente corriqueiro, de uma perícia judicial na fazenda pública. Então eu tenho aqui um exemplo de um escrivão de polícia acometido por lesões no ombro e no cotovelo, né? Ele está com lesão no ombro com o código CID M75 e lesões no cotovelo com o código CID 71.1, com epicondilite lateral. E o seu código CNAE é o 8219, que são atividades que envolvam digitação. O escrivão de polícia, sua atividade basilar é digitar.
E como nós podemos ver na tabelinha aí abaixo, né, essa tabela ela está presente no Decreto-Lei 3.048 do INSS, de 1999, no seu anexo 2, na lista C. Então, como vocês podem ver, na mesma linha dessa tabela, nós temos o intervalo do CID M60 a M79 e vários códigos quinais. E como está na mesma linha, eu consigo dessa forma reconhecer o NTEP. Bem simples, bem técnico. E qual a importância do NTEP em diferentes esferas judiciais? No direito previdenciário, a importância é muito grande, pois com a presença do NTEP está praticamente reconhecido o nexo causal, né? Aquela doença causou, de fato, essa moléstia, ou corroborou, e fica mais fácil dessa forma para o perito, para os agentes públicos, para o advogado, reconhecer e determinar essa correlação. E, dessa forma, determinar o benefício que essa pessoa irá receber. Na esfera fazendária, onde eu atuo com uma certa frequência, é um dos pilares de vários que eu utilizo. Então, eu, por exemplo, na vara da Fazenda Pública, no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde eu atuo aqui na minha cidade, quais as variáveis que eu analiso? Primeiro, a presença ou não do NTEP, que é uma variável muito importante, porque ela já me diz o quê? Que, de fato, o trabalho tem potencial para causar determinada doença. Segundo, o tempo de serviço. Nessas ações que eu atuo na Fazenda Pública, essas pessoas elas já estão aposentadas e elas estão requerindo a isenção de imposto de renda. Dessa forma, essa pessoa está aposentada, eu me deparo com pessoas com 20, 30, 35 anos de serviço público. Faço análise individual da atividade laborativa para ver se essa atividade que ele desempenhou para o município, para o estado, ela de fato tinha potencial de sobrecarregar os sítios anatômicos acometidos e gerar essa doença. Então, como vocês podem ver, ela é uma das diversas variáveis que eu analiso. Nas ações trabalhistas, a questão é muito mais relativa. Por quê? Aí eu gosto de exemplificar. Imagina que a pessoa ela é bancária, foi contratada há 6 meses, então trabalha com muita digitação ali no caixa e tudo mais. Depois de 5 meses, ela começou a sentir dores no ombro, foi até o médico e recebeu o diagnóstico do CID M75, de lesões no ombro. O CNAE dela é 8219. Atividades relacionadas à digitação, igual o do escrivão de polícia que eu citei anteriormente. O CID é o M75, então eu tenho o NTEP. Contudo, com 5 meses de trabalho, ela começou a ter os primeiros sintomas. Segundo a literatura científica, e até mesmo por uma questão de plausibilidade, nós não temos tempo hábil para poder gerar uma sobrecarga mecânica no ombro em uma atividade relacionada à digitação. E com isso, não tem como estabelecer o nexo. Na minha visão, o nexo causal está totalmente excluído e o nexo com causal está praticamente excluído. Logicamente que eu vou analisar outras variáveis, se não houve nenhum acidente, nenhuma queda, enfim. Deixo aqui a você que me acompanhou até o momento, que assistiu a esta palestra por completo. Está aqui o meu contato, né, das minhas redes sociais. Esse QR Code será direcionado para um site, uma página que eu criei, onde você pode ver os meus serviços particulares que eu desenvolvo, requisitação, impugnação ao laudo pericial, parecer técnico de capacidade funcional, inclusive por teleconsulta, onde eu atendo pessoas dos mais diversos locais do país. Obrigado pela audiência, pela presença e desejo a você um sucesso ainda maior e um forte abraço.